Tipo assim, o Bolsonaro zerou o imposto na gasolina. Cara, da onde você tirou isso? Não, o Bolsonaro zerou o imposto no gás. Assim, a fake news já... E aí o que acontece? É uma coisa que eu falo. O cara que é gado mesmo, o cara que fala, meu, a intervenção militar com o Bolsonaro do poder. Esse cara não tem muita... Ele não preza muito pela inteligência dele. Ele já é um ridículo. O problema é a galera que fica no meio, que a gente chama de mais-ominion. Sabe? Você é bolsominion? Mais-ominion. O mais-ominion, cara, que é tipo Coppola, tipo Constantino, tipo Ana Paula do vôlei, tipo essas pessoas, em algum momento eles começam a falar assim, cara, manter o público bolsonarista sem me odiar tá começando a custar a minha inteligência. Eu tô começando a parecer o burro. Eu tô começando a parecer um cara que não percebeu que o Bolsonaro é um golpista. Eu tô começando a ter que defender cloroquina. Eu tô começando a ter que defender que... Porra, Supremo... o Roger falando, rachadinha pelo menos é pouco. Puta que pariu, velho, como assim? Isso é meio foda. Cara, o Roger fala assim, mesmo que o Bolsonaro tenha feito rachadinha, isso foi antes do mandato e pelo menos não foi os milhões do PT. Assim, chega um nível, cara... Tem muita gente que pensa assim, viu? Exatamente, mas chega um nível que já começa a ficar escroto. E uma coisa que esse cara não pensa, que é pior ainda, não é só pelos milhões que um roubou ou não, porque eles roubaram milhões. É a consequência disso para o país. O problema não é que o Flávio roubou milhões. Quem dera o prejuízo fossem os milhões que o Flávio roubou. O problema é que, por conta desses milhões que ele roubou, nós temos um petista na PGR que enterrou o combate à corrupção. Nós temos duas indicações para o Supremo que acabaram com a nossa esperança de mudar o Supremo. Nós temos a sanção do juiz de garantias, da limitação da delação premiada. E digo mais, você quer ver uma coisa? Você vê como o buraco na pauta mais econômica baixo? tem a criação de uma empresa estatal, tem reforma tributária com aumento de imposto, tem volta de CPMF, tá tudo cagado. Não, você quer ver uma Ele coisa? tá vendendo o governo pra andar pra trás pro país. A Não gente- é como se, tipo, olha, tô dando uns cargos aqui, mas vou aprovar uma reforma foda. Não, cê- Não, Quer ver uma coisa que é, cara, é branco no preto? Todo mundo acha o Renan Calheiros corrupto, certo? Como é que você faz pra prender o Renan Calheiros? O PGR vai lá e processa ele. Aí chegou o inquérito do Renan de propinas da Odebrecht. Quem livrou ele do inquérito? Aras. O petista da PGR, irmão. Então não adianta você falar que o Bolsonaro tá batendo de frente com o sistema, que ele está livrando esses caras. Não, hoje o Bolsonaro é o maior, ele é o que permite o sistema continuar em xeque. Continuando, porque o presidente é realmente um cargo muito importante. Exatamente. E ele tem a condição de travar uma briga com o sistema, entendeu? E tem a condição de deixar o sistema fluindo. Como que ele deixa o sistema fluindo? Com essas coisas que você falou, com as emendas, tal. Isso é tudo jogo do sistema. Deixa Ele eu tá falar pro fortalecendo, é pessoal aqui. pior, ele tá fortalecendo o É, sistema. com certeza. O Bolsonaro é um produto do sistema. Ele tá há 30 anos. Ele tava há 30 E o fato, aí falo sobre esse negócio ainda do rachadinha e tal, pelo menos ele não tava nos bilhões do PT. O fato dele fazer rachadinha no gabinete dele só mostra que ele só não roubou mais porque ele não era do alto clero. Porque, porque ele não era um cara importante o suficiente pra comprar Tá o nos voto grandes dele. esquemas, é. Exato, que ele fazia no micro-universo dele que ele tinha o poder. Imagina agora. Agora você vai falar, mas ainda não tem a comprovação. Pô, a comprovação, tecnicamente, juridicamente, a gente ainda não tem a do Lula também. Mas olha só, politicamente falando aí, como é que foi a repercussão das últimas falas do Bolsonaro lá entre vocês? Que ele tá nesse lance agora de recuar, de Cara, ser isso Cara, mais aí- brando. ninguém acredita Quem é nisso. que acreditou nisso, mano? Tá, então ninguém acredita nisso. É assim, ele só se fudeu, cara. Porque ele perdeu a parte do público dele mais... Não é que perdeu, mas ele deu uma mancada com a parte mais idiota Aham. mesmo, que era os caras que... Nossa, agora eu tô puto com o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não invadiu o Congresso. Tá bom. Ele Mano, chegou perdeu... o cara que eu vi deu pena, o cara empurrando a motinha dele, tinha acabado a gasolina, com um cartãozinho de intervenção militar. Tipo, o cara, imagina, tirou a poupança do cara, saiu do estado dele, pra ir lá pra pedir o golpe e... Exatamente, cara. E E aí... que essas pessoas decepcionadas não têm uma reverberação política na base ao longo do tempo? Depende. Os radicais... A verdade é o seguinte, cara. O radical que é muito radical, tipo assim, intervenção... Esse cara não tanto, porque esse cara ele fica na bolha dele hiperengajada, que é pequena, minoritária, e ele não é levado a sério. Você não leva a sério o cara do teu condomínio, o cara do teu clube, o cara que é aquele tiozão que usa a roupa fardada e fala assim, meu irmão, aqui é Bolsonaro no poder até debaixo d'água. Esse cara, não. Mas quando que você perde? Quando os caras do meio, e aí é que vem a jogada, começa a ficar custoso estar com o Bolsonaro. Você entendeu? Os Artures Liras da vida, quando a base dele começa a falar, meu irmão, você realmente tá com esse cara? Aí começa a custar. Aí você começa
a trazer... E nunca, cara, nunca o impeachment esteve tão próximo. Nunca. E essas falas do Bolsonaro não são uma resposta ao discurso do Arthur Lira, que é quem pode fudê-lo de verdade abrindo lá os processos de impeachment? Acho que é a resposta do discurso do Fux, que deixou É. claro que era crime de responsabilidade e que o Supremo, e o Fux, o presidente do Supremo, é quem tem na pauta, vamos lembrar, os processos do Arthur Lira também. Que é réu, né? É. Sempre bom lembrar na Lava Jato, no O quadrilhão do STF PP. comanda o Brasil hoje em dia? Não comanda o Brasil, parte sim, mas tem muito poder sobre o Brasil. Hoje ele é mais do que um STF deveria ter, né? Mais, sem Muito dúvida mais, nenhuma. Muito mais. Estruturalmente, qual é a reforma que a gente deveria buscar? O Quinha, na verdade, eu aprendi isso com o Quinha, tá vendo? Uma coisa que eu aprendi com você. O STF... Uma coisa? É. O STF não deveria ser, não devia estar dentro do Poder Judiciário. Você não deveria poder recorrer por STF casos concretos. Então, por exemplo, o cara que roubou a bermuda, lembra? Que foi no STF. Isso não deveria chegar lá. O STF, como é nas democracias mais amadurecidas, ele é uma Suprema Corte que julga casos abstratos somente. Ele só decide o que é e o que não é constitucional. Ele julga a lei, ele não julga caso. O problema é que aqui no Brasil você processa um cara, aí você perde na primeira instância. Aí você vai, recorre para a segunda instância. Aí você perde. Aí você pode recorrer de novo, se você tiver um bom advogado com trânsito no STF, que o seu processo seja julgado ao STF. Aí eu pergunto para você acha que 11 ministros têm condição, mesmo que eles fossem os melhores ministros da história do universo, de julgar casos concretos de um país de 200 milhões de habitantes? Não tem como, cara. Eu acho que a questão mais importante não é nem se é condição ou não. Eles têm esse propósito como instituição? Será isso que a gente Exatamente. precisa deles? Sim, Exatamente. sim, Tá perfeito. errado. Tá? Não tem que ter esse propósito. E por que tem? Porque eles gostam de poder e isso foi Não, acumulado. mas quem ao que longo do colocou tempo. isso na lei que eles poderiam julgar Ah, qualquer cara, porra? aí- Constituição de 88. Aí, Ou essa Constituição, ela não é meio burra? meio. Não, ela tem A nossa ela tem Constituição é péssima. Essa é a verdade. vários problemas. Então, mano, Ela é muito abrangente. cada vez que a gente conversa e eu fico vendo como as coisas vão evoluindo, eu fico entrando na minha mente que o único cenário possível ou é uma merda completa, uma ruptura sistêmica violenta, ou a gente faz a reforma desse sistema, dessa Constituição, passa uma Constituição nova ou faz uma reforma bem ampla nela, entendeu? Porque eu acho que a gente tá chegando num limite que vai dar merda. Sabe por quê? E aí eu vou entrar numa pira mais viajada ainda. O mundo tá chegando numa transformação que é interessante. A globalização chegou numa evolução que conectou tanto a economia de todos os países que deu a vantagem para os países que estavam mais estruturados de agora cada vez mais catapultar suas economias. E os países que estão ficando para trás agora estão ficando muito para trás. Muito para trás mesmo. Na verdade, assim, vamos lá. É que você citou vários pontos. Primeiro, esse ponto eu discordo, porque se você pegar antes disso, na verdade, as diferenças sociais e econômicas entre os países eram absurdamente gigantes. Você pega, por exemplo, na época da Rota da Seda. Quem estava perto da Rota da Seda estava bem. Quem estava longe tinha que procurar outra coisa para fazer. Não, na verdade, a globalização faz com que os países emergentes tenham mais condições, inclusive, de saírem da situação ruim. Mesmo porque hoje no mundo o grande valuation não está em produtos, de fato. Está em prestação de serviço. Não, eu concordo que a globalização pode ajudar o país a se desenvolver. Mas para isso ele tem que tomar as atitudes nessa direção. O problema do Brasil, e esse é isso que eu tô falando, o problema do Brasil é que a gente não é um país de verdade, entendeu? A gente não está no cenário global Não mesmo. se posicionando Sim. para aproveitar esse boom tecnológico global Isso e é essa ótimo, super perfeito. mercantilização do mundo. A gente está ficando de fora dessa Isso é porra. verdade mesmo. E o mundo está se afastando da gente. É por isso que o dólar está subindo. É por isso que a gasolina está subindo. Exatamente. É por isso que as commodities estão subindo. Isso é verdade. Porque vale mais a pena vender para o resto do mundo que vender para o Brasil. Exatamente. Mas perfeito, Aí nisso tem você mais, tá tem corretíssimo. mais uma Mas isso coisa. não vai mudar. Não, Isso calma. só vai se acelerar. Se a gente não mudar o sistema, a gente tá fudido. Sim, mas aí é que tá. Mas O que é mudar o sistema? A gente tem que sair do que é subjetivo e trazer para o objetivo. Primeiro você deu uma possibilidade que é uma ruptura violenta. Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Não Isso tô a gente falando que é algo bom. Eu tô sei. falando que é um risco, um medo que eu tenho que possa acontecer, dado o contexto. Beleza, nós não queremos isso, certo? Por isso que eu me considero um conservador. O que é um conservador? Quer mudança? Quer, mas não com revolução. Não pegando a arma e falando vai ser do meu jeito e acabou. Sim. Qual que é o mudar o sistema que nós queremos? Se eu fosse olhar um target, você fala assim, o que eu sonho pro Brasil? Se eu olhar lá na frente e falar, aqui é o que eu quero. Mudar a Constituição.
Para mudar a Constituição, você tem 1 milhão de degraus antes. E por quê? Porque para mudar a Constituição, você precisa de deputados. Para que os deputados mudem a Constituição para uma Constituição melhor, esses deputados têm que ser melhores. Para esses deputados serem melhores, você precisa de melhores eleitores. E aí a gente vai cair quase num clichê que a gente ouve desde criança. Como é que você faz para melhorar o eleitorado, para que o eleitorado eleja melhores deputados, para que se tenha uma melhor Constituição? Educação. Eu entendo, mas o seu argumento agora é uma melhora radical do sistema é impossível, mas a gente pode apostar numa melhora gradual através Exatamente. da educação. O meu argumento contra isso é, a gente está chegando num momento do mundo onde se a gente não toma essa decisão agora radical de mudar de vez, a gente vai ficar tão para trás que a gente vai virar uma Venezuela, entendeu? Concordo. Mas é isso que tá acontecendo. É exatamente. Eu sei, mas tirar o Bolsonaro, eu sei que é legal, vamos tirar o Bolsonaro, concordo, vai lá, tira o cara. Mas não é, a gente ainda tá correndo esse risco, na minha visão, entendeu? Sim. Em nenhum momento Sim, eu acho assim, que tirar o a gente Bolsonaro... tirar o Bolsonaro